Programa Raiz e Jornalismo Cultural, hoje nas artes plásticas. A nossa convidada, a artista plástica Cristiane Rezende Santos. Prazer em receber você aqui, Cristiane. Prazer é meu, Doracino e Edival. Eu agradeço demais o convite. É um pedacinho do meu sonho que está realizando hoje. Ah, que bom. E para nós também. E vamos falar muito aí da sua pintura, do seu trabalho. Edival Lourenço? Pois é, Doracino, mais uma vez uma satisfação estar aqui com você, entrevistando aqui a Cristiane Rezende, que, aliás, eu tenho lá na minha sala na UB um quadro que ela doou para a UB, né? Não doou para mim, doou para a UB e está lá e eu guardo com o maior orgulho. Muito bonita a pintura dela. Né? Bem, Cristiane, como é que a pintura entrou na sua vida? Como é que você começou a pintar? Que motivo você teve para iniciar nessa arte? Desde criança eu era assim, apaixonada, né? Louca para aprender a pintar e sempre assim não tinha oportunidade e nem recursos para isso. E aí o tempo foi passando, quando foi em 2000, aí eu falei, agora não dá mais não. Eu mesmo me lembro um dia que eu me decidi e fui lá por conta própria, sem conhecer nada de tinta nem nada, fui escolhendo as telas, peguei tinta, até misturei acrílica com óleo, não conhecia direito. Falei, hoje eu pinto, hoje eu começo e passei a noite toda pintando. Mas sem técnica nenhuma. Mas antes de você decidir que ia ser pintora, o que você fez? Fez alguma arte antes? Porque eu me lembro o seguinte, quando eu era adolescente, eu queria ser cantor, eu queria ser músico, eu queria ser pintor, eu queria ser escritor, eu queria ser qualquer coisa que chamasse atenção, certamente, né? Você teve algumas outras tentativas ou é só pintura mesmo? Tentei no violão. Eu sempre tive assim, fui meio voltada assim para a arte, né? Sonhava até hoje, sonho é cantar, mas já vi que isso não tem jeito, eu nem vou fazer isso com ninguém, porque vai ser um arraso. Mas meu sonho desde criança, eu até hoje sou encantada com aquela pessoa que abre a boca e canta, né? E encanta todo mundo. Mas eu vi que por aí não ia dar certo. Aí quis tocar violão, que eu também gosto muito. Tentei também, mas aí a correria e tudo, meu dedo enchia de calo, aí eu falei, não, também não vai ser por aí. Mas eu nunca tive assim, aquela intenção de ser artista, aquele negócio profissional. Eu amo arte, eu queria estar em contato com ela, né? Agora, é como eu estava dizendo, por exemplo, eu tive contato com a pintura porque era uma vontade imensa que eu tinha de pintar. Eu queria deixar alguma marca minha, alguma coisa... Principalmente, assim, decorar minha casa com o que era feito por mim, que eu acho isso importante, né? E aí, comprei o material lá e comecei a pintar e tudo, e eu falei, matei minha vontade, e não parei mais. Só que sem técnica, eu não conhecia técnica nenhuma. Fiquei 10 anos pintando, dando de presente tela, e comecei a trabalhei durante 16 anos como massoterapeuta. E no meu consultório eu tinha a primeira tela, que eu falei, essa eu não vou desfazer nunca, né? E coloquei lá. E na medida que o tempo ia passando, as pessoas queriam comprar ela. E eu falava, não, mas eu não sei pintar, né? E na medida que foi passando e as pessoas falando, eu falei, gente, eu já estou ficando com vergonha. Eu vou aprender. Isso é uma coisa que eu gosto muito, né? E aí fiz alguns cursos para poder... me familiarizar melhor com a técnica da pintura e comecei a pintar com técnica e fui levando a sério, né? Me apaixonei, algo que eu gosto demais e cada vez mais fui me dedicando e virou profissão, né? E fui pintando por um período assim de uns 6 anos, todos os estilos. Paisagem, porque eu amava demais, flores eu amava demais, tudo eu amava demais. Só que assim, como artista plástica mesmo, eu ainda não tinha me encontrado. Há 5 anos atrás que eu comecei, né, a me dedicar mesmo, a estudar, a pesquisar, e não é isso que eu quero para a minha vida. E foi onde eu comecei através das pesquisas, me identificar mais com alguns tipos de pintores, né, técnicas. Cristiane, essa questão de pintar, o desenho, o formato de você reconhecer uma figura, tal, saber desenhar, é imprescindível para o pintor, ou um pintor pode ser um grande pintor sem ser um grande desenhista? Isso aí é assim, meio contraditório que eu vou falar, mas eu acho que pode ser um grande pintor sem ser um grande desenhista. Por quê? A pintura, é claro que uma tela bem pintada e bem desenhada, a pintura fica muito melhor. Mas
eu comecei a pintar sem saber desenhar nada. E eu não gosto, é interessante, todo mundo faz ali, o rascunho e tudo. O meu negócio é direto na tela. Eu gosto de desenhar direto na tela. E comecei a pintar sem saber desenhar. E pintava, mas é aquela questão, eu desenhava técnica de observação. Tudo que eu olhava, eu já passava para a tela, ia fazendo e ficava bom. Depois que eu fui aperfeiçoar, né, a técnica do desenho. Mas, assim, a meu ponto de vista, dá para ser um pintor sem saber desenhar. Tem algum momento, Cristiane, que você sente assim que você está sendo chamada a pintar? Há um momento assim que você é atraída para a pintura, você é levada a pegar um pincel e botar na tela em branco os seus traços? Você sente isso? O tempo todo. Isso é o tempo todo, só que não é toda hora que a gente está disponível, né? Que pode, mas é o tempo todo e eu me sinto até assim, irritada, eu fico nervosa mesmo quando eu preciso, eu quero pintar e eu estou em algum lugar ou fazendo alguma determinada coisa que me impede daquilo. Acontece de você ter na sua cabeça uma tela inteira, assim, de você perceber tudo que você quer desenhar e na hora você não tem tempo, quando você vai desenhar, ela não acontece? Fugiu? Fugiu. Acontece. Principalmente quando, assim, eu começo assim, as cores vêm, entendeu? A meditar e começo a formar na minha... Por exemplo, a imagem lá do fogaréu, lá da cidade de Goiás, né? Quando eu vi aquilo, eu fiquei encantada e já começou a montar as imagens, assim, para mim, como se fosse um quebra-cabeça e rápido. E quando eu estava lá, eu já sei que jeito que eu vou montar aquela tela. Quando chegava, eu falava, ai, fugiu aqueles detalhes mais lindos, sabe? Então, isso acontece, de a inspiração vir naquele momento e, se não for naquela hora, a riqueza assim, do detalhe, tudo passar. E o programa Raiz e Jornalismo Cultural volta já já. Some não. O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje entrevista a pintora, artista plástica Cristiane Rezende Santos. É de Val Lourenço? Pois é, Doracina, a gente falava no bloco anterior dessa questão de você vir aquele convite da arte para você fazer e depois, na hora que você vai fazer, ela já desconvidou, ela não está mais ali para você, né? Mas você estava falando também, Cristiane, que você passou muito tempo pintando de tudo, assim, as ideias vinham assim tumultuadas. Que momento foi assim que você organizou, assim, começou a organizar o seu estilo de pintura, que é o que você mais pinta hoje? Como foi, quando foi que aconteceu? Assim, eu comecei a participar de algumas exposições com já artistas plásticos profissionais e eu não tinha meu estilo próprio ainda, assim. Eu gostava de pintar paisagem, eu gostava de pintar um pouco de tudo, né? Porque, inclusive você misturava escolas de realismo com surrealismo, tá? Isso, é meu estilo. Eu gosto de seguir aquilo que vem, o meu estilo e colocar na tela sem preocupação com o que vão pensar, o que vão falar. Aliás, eu não penso nisso, né? Quando eu estou pintando. A questão de como que eu me encontrei foi a partir do ano de 2013, quando pela primeira vez eu fui a Goiás participar da procissão da Semana Santa lá. Inclusive, desde criança eu tive trauma de máscara, eu tinha medo demais de folia de reis, aquilo tudo. E eu estava assim, muito apreensiva, nervosa mesmo, quando terminou a cerimônia, né? A missa ia começar a procissão. Já comecei a suar frio e pensar, eu acho que vou ter que sair correndo daqui porque eu tenho medo, né? E aí o pessoal começou a se movimentar, logo vieram os farricocos e aí eu fui congelada no momento. São aqueles mascarados que saem figurativamente à procura de Cristo, né? Procura de Cristo, porque eles representam os guardas da época que saíram em busca de Jesus, né? E depois que eu fui saber isso, que eu não sabia, eu fiquei tão encantada a partir desse momento, que depois que eu fui estudar, entender o que era aquilo tudo, né? Mas, enfim, quando eles passaram perto de mim, eu fiquei meio que congelada e fui ficando encantada e apaixonada por aquilo, aquele som, as luzes apagadas da cidade de Goiás, que eu me apaixonei demais por aquilo. E começaram os farricocos passarem, né, perto de mim, aquelas tochas ligadas, aquelas luzes, né? A sombra, a luz, a mistura ali naqueles capuzes deles e tudo. Nossa, olha, eu chego a arrepiar, porque
foi o meu momento, sabe, assim, eu falei assim, gente, isso é a coisa mais linda, e eu falei, é isso que eu quero, eu me encontrei, sabe, foi um momento que se desfizeram meus traumas, e eu me encontrei como artista plástica. Eu falei, é isso que eu vou retratar daqui para frente, porque tem tudo a ver com a minha raiz, né, com a tradição do meu estado, e é importante que as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de vir, principalmente as crianças, comecem a, pelo menos através de uma pintura, de uma tela, né, minha ou de qualquer outra artista, pensar o que é isso, né, despertar. E também aquela procissão do fogaréu, os farricocos especialmente, eles têm uma imagem plástica muito chamativa, né? As cores, as formas, os cones dos chapéus, né? Eles ficam muito grandes, né, assim, são figuras que o sujeito pode ser baixinho, que vai ser um farricoco, ele é muito gigante, o chapéu tem quase 1 metro de comprimento e tal, né? Eu fiquei muito encantada pela simbologia, né? Do que é a procissão do fogaréu, a participação dos farricocos. Aí eu fui estudar que são apenas 40 homens, né? E que o cargo é vitalício. Isso tudo foi me encantando. Então, quer dizer... E o número 40 é um número cabalístico, né? Os 40 anos do deserto, os 40 anos do êxodo, né? Então, que interessante. Ali Babá e os 40 ladrões, né? Então, assim, o número 40 na cultura oriental, especialmente, é um número cabalístico, né? Então, daí vem essa história de serem 40 farricocos, 40 perseguidores, né? Gente, agora eu fiquei mais encantada ainda com essa informação sua, porque foi então nos meus 40 anos de idade que eu fui me encontrar com, olha só, vamos juntar com os 40 dos farricocos lá, né? Pois é interessante, e essa impressão que você teve e acabou, como você já disse aqui no programa, esse momento acabou mudando a sua vida, ou pelo menos definindo o seu estilo de pintura, né? Hoje você se dedica mais às pinturas do folclore goiano, que por sinal é muito colorido, Folia de Reis, a Cavalhada, a Congada, né? E também a procissão do fogaréu da cidade de Goiás. Então a cultura popular é muito colorida, cheia de a festa de São João, né? É verdade. Cheia de muitas cores. Você se define como pintora em que escola? Eu acho que eu estou mais, eu não gosto muito assim de definição, né? Mas eu acho que eu estou mais voltado para o impressionismo. Né? Acho que até mesmo pelo estilo assim das minhas pinceladas, né? Apesar que eu iniciei na pintura, o que eu apaixonei foi né? A pintura acadêmica, e o pintor que eu era mais apaixonada era Rembrandt. Mas assim, acadêmico com impressionismo não tem nada a ver, mas tem muito a ver o impressionismo com o meu estilo. Aqui em Goiás nós temos aí a história de grandes artistas plásticos, né? Frei Nazareno Confalone, T.J. Oliveira, Kleber Gouveia, Ciron Franco, Amaury Menezes. E se a gente for citar aqui, a gente vai citar um punhado de gente e a gente já cometeu uma série de injustiças falando só esses nomes. Mas, de qualquer forma, qual o pintor daqui que te impressionou? O pintor que você acha que é ou vários, né? Como é que você vê a pintura goiana, a pintura feita aqui? Olha, desde criança, a imagem que eu tenho assim, do meu primeiro contato com a pintura foi do Omar Souto, né? Meu tio era assim amigo dele e foi através dele que eu tive contato com as pinturas. E tem muito a ver também com retratar a nossa cultura, né? A pintura dele, então, foi... O que me despertou foi a pintura dele. Apesar que são diferentes, por exemplo, o meu estilo. Né? Mas o Omar Souto realmente tem um olhar afinado, né? Para ver família, as coisas simples, né? Aqueles meninos sujos jogando a bola aquelas de várzea. Perninha comprida, né? Magrelinho, né? Aquelas prostitutas de zona de quinta categoria passando batom diante do espelho. Tal, os retirantes. Com aquela trouxinha e tal. Então ele tem, assim, realmente uma capacidade de captar a alma das pessoas que são historicamente desprotegidas, desqualificadas, excluídas do processo econômico, do processo social, do processo cultural. Então ele sabe captar isso com muita maestria. O Omar Souto tem essa virtude, entre tantas, essa virtude de ser um pintor que sabe captar essa realidade nossa tão presente e tão excluída.
Eu me lembro que eu tinha mais ou menos 7 a 8 anos quando eu tive contato com a primeira pintura dele. E aí foi quando eu comecei a me interessar por pintura. Eu me lembro do Omar Souto, porque a gente trabalhou na mesma escola. Escola que eu falo é a escola mesmo, lá na Cidade Jardim. Eu era faxineiro e ele era auxiliar ele arrumava as cadeiras que quebrava, tal, ou a pintura que descascava, né? E ele pintou o primeiro quadro dele a pedido do diretor, do professor Alcenísio. Ele pintou um Tiradentes lá para o dia 7 de setembro, foi a primeira pintura do Omar Souto. A partir dali ele tomou gosto. E o Omar Souto na Cidade Jardim era o Zezinho, né? Era o Zezinho. E eu morava Zezinho. na Cidade Jardim. O Omar Souto, o Zezinho, Zezinho, pintor de parede que acabou se transformando num grande artista. E o programa Raiz e Jornalismo Cultural vai aí para um rápido intervalo e a gente volta já já. Não some não. Programa Raiz e Jornalismo Cultural, hoje nas artes plásticas. E a nossa convidada, a artista plástica Cristiane Rezende Santos. Edival Lourenço, vamos lá, Edival. Pois é, Doracina, eu queria saber da Cristiane o seguinte, ela era massoterapeuta, profissão definida, consultório e tal. Aí veio a pintura, especialmente a imagem dos farricocos e tal. Para onde foi a massoterapia? Para o passado. Faz parte do passado. Aí? Porque hoje é só a arte mesmo. Aí você deixou o consultório? Aos poucos, né? Fui deixando aos poucos e comecei a dar aula de pintura também. Aí as duas profissões junto, cada uma cobrando mais que a outra, e eu tive que optar. Demorei 2 anos eu falando que eu ia parar de trabalhar e meus clientes não. E até que chegou, e eu falei, não, agora parei mesmo. E fiquei dando aula de pintura, né? Para criança principalmente. Fiquei 1 ano e meio dando aula de pintura para adulto, mas eu prefiro as crianças. Você tem alguma dificuldade assim com relação à família, por exemplo? Porque assim, uma hora que você quer ter o tempo para pintar e a família quer ter o tempo para você, para a família, tem esse choque? Ou... Tem. Isso acontece. Eu acho que para todo artista isso acontece. Porque é aquela questão. A hora que vem a vontade, né? Que vem aquela necessidade de pintar, nem sempre é possível, né? A gente tem que se dividir, né, com filho, trabalho, situações, então acontece. Eu acho que com todo artista acontece esse conflito um pouquinho, sim. Quando foi o primeiro momento que alguém viu o seu trabalho e falou, não, você vai fazer uma exposição ali, acolá e tal? Nossa, eu tinha meu ateliê ali em frente à Paróquia Sagrada Família e expunha meus quadros e dando aula de pintura. Aí chegou um diretor lá da parte cultural lá do Detran e falou, olha, eu quero que você inaugure a Semana Cultural de lá e tal. Aí foi quando eu fui e comecei. Bastou a primeira e logo já foi agendando outras e tudo. Agora a pessoa que mais me apoiou, que realmente me trouxe, né, para a parte assim, para expor nos melhores locais de Goiânia e tudo, foi o artista plástico, o escultor Elifas Modesto, que me chamou, né, viu meu trabalho no Facebook, na época era o Orkut, faz tempo, e entrou em contato comigo, e não, menina, vem pintar, vem expor junto com a gente, você tem que estar junto com os artistas, e eu assim, muito tímida, né, pensando, não. Hoje você faz parte do movimento dele, do movimento Catedral das Artes, né? Eu faço parte do movimento Santuário da Arte, que inclusive dia 9 agora, de setembro, lá na Assembleia, vai ser a posse formal do novo Instituto Cultural de Goiânia. Isso vai ser um marco importante para a nossa cultura. Sim. Mas foi o Elifas que me convidou para participar das exposições. Aí eu comecei a expor no Movimento Santuário da Arte, fui para a AGAVE também, né, Associação Goiana de Artes Visuais, faço parte também lá da Catedral das Artes, né, com Noé, que é uma pessoa maravilhosa também. E esse ano de 2014, iniciei, assim, bem puxado mesmo. Teve a inauguração da Casa de Artes e Cultura lá da cidade de Aparecida, e depois participei também do primeiro recital de lá também, da Casa de Artes, e de lá para cá uma exposição atrás da outra. Só que isso dá uma cansadinha também, né? Porque acaba que a gente não tem tempo de preparar novos trabalhos e tudo. Aí dei uma parada aí de uns 2 meses para elaborar uma nova série, porque eu vou continuar pintando os meus farricocos, né? E
Tem essa exposição agora, dia 9, que vai ser uma exposição coletiva, né, dos artistas lá na Assembleia. E eu tenho uma individual também, já marcada para março, mas isso aí eu vou deixar para depois divulgar. Pois é, talvez né? você venha aqui depois para falar sobre isso. Só né, chamar que eu venho. Bom, o trabalho que você está fazendo, esse trabalho dessas exposições, você fez, por último, uma exposição na Secretaria de Cultura de Goiânia, né? Foi. Nossa, esse ano foi bem puxado. Foi alguns lugares que eu não estou nem assim lembrando assim. Foi meio puxado. Se a nossa telespectadora lá está com um filho lá que quer ser pintor, a filha que quer ser pintora, às vezes ela fala, não, meu filho, não vai mexer com esse negócio não, que isso é muito difícil, é custoso sobreviver com isso. O que você diz? É custoso sobreviver de pintura aqui em Goiás? Ah, eu não vou mentir. Aqui em Goiás é complicado, sabe? Eu fico vendo assim, tenho amizade com outros artistas de São Paulo, Rio, tudo, flui melhor. Eu acho que, mas é uma questão cultural mesmo, assim, da sociedade, sabe? Por exemplo, para eu sobreviver, e a maioria dos artistas, que se for para sobreviver da arte, tem que dar aula. Esperar vender obra, às vezes, igual, dar uma parada, e aí, como é que faz? Eu acho complicado. E eu até gosto, você tocou num assunto que é uma coisa que sempre me incomoda. Por exemplo, por que quando vai ter algum evento social, chama o cantor, ele tem um cachê? O artista plástico, vem tudo, sabe? É como se não tem cachê para artista plástico. Eu fico assim, encabulada, e até alguns promovido mesmo pelo governo. Entendeu? A gente tem que ser, como é que fala? Voluntário. Voluntário. Eu não gostaria de falar, mas, por exemplo, os artistas da GAF foram convidados para fazer aquelas esculturas, né? Do Semira lá, todo mundo voluntário. Aí nos falaram que no próximo ano a gente iria fazer outra, aproveitar os outros. Então, quer dizer, e tem outros movimentos que estão acontecendo na cidade, os artistas vão, mas todos são voluntários. Aí o que acontece? Fala que está promovendo a cultura e tudo, mas promover a cultura é agregar todo mundo e todo mundo está caminhando junto, porque o artista plástico também, ele tem necessidades, tanto de alimentação, de moradia, tudo, sabe? Então, eu até gostaria de deixar esse protesto aí, vamos valorizar mais o trabalho do artista plástico como profissão e não só como um divertimento. A gente diverte, né? Quando a gente ama o que faz, a gente diverte. Mas é uma profissão. Mas um contador também pode gostar de fazer tabela e recebe por elas, né? Ele recebe por ela. Não é verdade? Mas na literatura acontece também, né? A literatura também. É a mesma coisa. Literatura, dificilmente você é remunerado por alguma coisa. Né? É verdade. Muitas vezes a pessoa pede para fazer um texto ali e acha que você tem que pagar para ele. É quase que pagar para poder usar o seu texto. É né? isso. Mas a arte, é isso aí, é um trabalho que é feito por teimosia do artista, né? E ele vai rompendo as barreiras. É um amor muito grande, né? Porque a gente não consegue, tanto o escritor, né, como o artista mesmo, a gente faz por amor, muitas vezes. Porque se não for, ele vai vender lote, vai fazer qualquer coisa que dá mais dinheiro, né? Com certeza. Isso Sem mesmo. dúvida. E desde os grandes compositores, os grandes artistas do passado também, eles sofreram essas dificuldades aí para sobreviver, né? Todos eles, assim, quando a gente vai estudar a vida dos artistas, todos passaram por grandes dificuldades. Mas a arte sobreviveu. Eu acho que o importante é isso, né? Mas eu tenho a impressão, viu, Daracine, viu, Cristiano, que alguma coisa está mudando nesse cenário. Você vê que as leis de incentivo à cultura no Brasil, seja municipal, estadual e federal, são coisas muito recentes. Antigamente, há 15 anos atrás, você para poder conseguir qualquer apoio financeiro para poder fazer qualquer atividade cultural, você tinha praticamente, ou você tinha dinheiro ou bens e vendia para poder fazer, ou você ficava pedindo, feito um esmolé, aí pedindo as coisas para poder fazer. Hoje existem os projetos nas leis de incentivo que te ajudam nessa forma de você fazer de uma forma mais organizada, mais tranquila. Alguma coisa está mudando. É claro que precisa melhorar muito, mas alguma coisa está mudando. Mas no outro aspecto, assim,
da satisfação de fazer o que a gente, o artista, né, tem essa missão talvez de amenizar a vida tão atribulada, tão cheia de problemas, tão cheia de dificuldades. Eu não paro de pintar, de fazer o que eu amo por dinheiro nenhum, por nada. Eu não consigo mais tirar a arte de mim. Bem, o programa Raízes Jornalismo Cultural chega ao seu final. Nós agradecemos a sua presença aqui no programa Raízes Jornalismo Cultural. Eu que agradeço. Obrigado pela entrevista. Muito obrigada. Obrigada a todos. A gente vai lá dentro, vamos embora? Vamos embora, assim, mais uma vez, uma satisfação imensa estar aqui com você, entrevistando os convidados do Raiz Jornalismo Cultural. Obrigado a você, obrigado a Cristiane, que continue esse sucesso aí na pintura do nosso estado. Obrigada. Obrigado a você de casa, que você tenha um ótimo final de semana. Voltamos no próximo sábado, no mesmo horário. Até lá. Some não.